Fala, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre relacionamento de tabelas com o inner join e o quão ele é importante para as nossas consultas. Vamos pensar num cenário que seu gestor pede para você pegar uma informação de uma tabela e uma informação de outra tabela. Se você conhece só um método normal, que é através do select, para pegar todas as informações, você vai ter que ir nessa tabela que ele pediu e também ter que ir na outra tabela que ele pediu. Vamos, vamos, vamos pensar que são essas duas tabelas. E ir comparando as duas tabelas, né? E isso é um saco. Então, por isso que a gente vai fazer um relacionamento entre duas tabelas. Vai juntar elas duas e transformar numa terceira. E para isso acontecer, a gente precisa ter um valor que seja correspondente nas duas tabelas. No caso, pedidos e lojas, a gente vai ter o ID da loja como correspondente entre as duas tabelas. Então a gente vai usar isso para fazer essa comunicação no exercício que eu preparei aqui. Vamos lá. Apresente todos os dados da tabela pedido e adicione informações de nome da loja, gerente, telefone, através do relacionamento entre tabelas. Então vamos por partes para ficar mais fácil. Primeiro, ele quer que a gente apresente todas as informações da tabela pedidos. From pedidos. Aqui a gente sabe que vai apresentar todas as informações, como a gente já meio que já fez aqui em cima, já fez lá no exemplo anterior. Agora, existe uma boa prática. Como a gente vai trabalhar com duas tabelas, é bom eu especificar para o SQL de qual tabela eu quero puxar os dados. Então, por exemplo, se eu tenho na minha tabela pedidos, na minha tabela clientes, eu tenho um nome nas duas, o que vai acontecer? Qual que ele vai puxar? Ele não sabe. Ele vai acabar puxando as duas, entendeu? Então é bom a gente especificar. Já que eu quero puxar todas as informações do pedido, eu vou colocar aqui, pedidos, ponto, asterisco. Então o SQL entende que eu vou querer todos os dados da tabela pedidos. Vou dar uma vírgula e vou adicionar as informações. O que ele quer saber? Ele quer saber o nome da loja. E onde está apresentando o nome da loja? Na tabela lojas, na coluna lojas. Então vou informar a tabela e vou informar a coluna. Perfeito? Mesma coisa para as outras informações. Onde que está a informação de gerente? Na tabela lojas, na coluna gerente. Novamente, telefone, está na tabela lojas, na coluna telefone. Perfeito? Agora a gente já está com a query pronta aqui, né? Com a nossa consulta, mas precisa ainda fazer a conexão ali das tabelas. Só isso aqui não é suficiente para o SQL entender que ele tem que fazer ali a junção das tabelas. Agora que entra o inner join. Inner join vai fazer esse relacionamento, vai trazer informações de uma tabela para outra. De qual tabela eu quero trazer as informações? Da tabela lojas. Inner join lojas. Perfeito? Traga informações da tabela lojas para minha tabela pedidos. E como que eu falo para o SQL que existe essa comunicação? Ele não sabe onde acontece essa comunicação. Então a gente volta lá para o começo que eu tinha comentado que na tabela pedidos eu tenho o ID loja, que é a mesma coisa que na tabela lojas, o ID loja. Através disso eu faço a comunicação. O que eu estou falando aqui para o SQL? SQL, junta para mim as informações da tabela loja com a tabela pedidos. E essa comunicação acontece através do pedidos, tabela pedidos, com a coluna ID loja, que é a mesma coisa que a tabela lojas, coluna de ID loja. Maravilha? Agora ele está colocando
as informações da loja que eu pedi aqui dentro do pedidos, porque eu informei para ele que acontece essa comunicação entre tabelas. ID pedido, todas as informações do pedido, mais informações de loja, informações de gerente, informações de telefone. Perfeito? Vamos para mais um exemplo para dar uma fixada. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos para um segundo exercício. Dessa vez a gente vai adicionar mais informações. O que ele está querendo? Ele está querendo que adicione à consulta anterior informações da tabela cliente, que é o nome, sobrenome e e-mail. Então deixa eu puxar aqui a consulta anterior e já deixar aqui prontinha para a gente. Eu vou entrar aqui na tabela clientes e vou ver onde está localizado sobrenome, nome e e-mail. Ok. Agora eu preciso achar algo em comum com minha tabela pedidos. Vou colocar as informações na tabela pedidos. Pode ver que na tabela pedidos a gente tem o ID cliente. Deixa eu ver se tem no cliente, na tabela cliente, ID cliente. Tem ID cliente na tabela cliente. Então vou usar isso para comunicar mais uma tabela aqui no nosso relacionamento, né? Antes disso, eu vou dar um Ctrl X aqui para a gente colocar as informações que eu quero consultar dessa nova tabela que a gente vai adicionar. Então vai ficar clientes, seguindo as boas práticas, tabela clientes. Eu quero puxar o nome da tabela clientes, quero puxar também o sobrenome e também quero puxar o e-mail. Por que eu apaguei as outras informações e coloquei essas agora? Porque eu quero que essas três informações sejam as primeiras a serem apresentadas. Então, dei um Ctrl V aqui, que eu tinha dado um Ctrl X antes, e colhei as outras consultas. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar mais um inner join. Inner join, dessa vez, de qual tabela eu quero fazer o relacionamento com minha tabela pedidos? Clientes. E através de quem vai acontecer essa comunicação? Através da tabela pedidos, ponto, ID, cliente. Que é a mesma coisa que na tabela clientes, o ID, cliente. Bom, simples, rápido, bem intuitivo. E assim a gente faz uma comunicação rápida aqui das tabelas. Maravilha? Vamos ver se está tudo certo. InnerJoin clientes, on, pedidos.id cliente, igual a clientes.id cliente. Certinho, gente? Deixa eu dar um Ctrl Enter aqui no Select para a gente ver a aquisição. Então aqui, nome, sobrenome, e-mail, todas as informações de pedido, loja, gerente e telefone, assim como o seu gestor pediu. Perfeito, gente? Obrigado, até a próxima. Valeu!